Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do programa T-Flex CAD. O tópico para a lição de hoje vão ser as técnicas de desenho. E isto para vos explicar também, antes de entrarmos na lição em si própria, que vamos gastar aqui algumas lições, não muitas, a passar algumas introduções e alguns conceitos base que são importantes para desenvolvermos depois outras ideias mais avançadas no programa. A lição 2 em particular é bastante simples e pretendo-vos mostrar duas técnicas que podemos usar para trabalhar no programa e alguns tipos de entidades. E começava por isso mesmo, por vos falar que temos vários tipos de entidades aqui no programa, sendo que o primeiro delas é aquilo que chamamos como entidades de construção. Essas entidades de construção, quando estamos no menu Draw, temos aqui um grupo que se chama Construct e tem toda uma série de diferentes tipos de entidades. Obviamente há algumas mais importantes que outras, mas estas entidades de construção são a verdadeira base de um desenho. Podemos não as usar, mas iremos ver depois o que é que difere de uma técnica para a outra. Mas estas são efetivamente as entidades base e se queremos tirar partido completo do programa temos que as usar. Então nestas entidades de construção temos vários tipos, como é óbvio, e estes tipos podem incluir as linhas, os círculos, as elipses, etc. Portanto, os nós ou pontos, portanto, há várias entidades. Temos depois um outro tipo de entidade, que são as entidades gráficas, que são as entidades de desenho efetivas. Portanto, isto são entidades que nos ajudam a construir algo, a ter a parametrização por trás, mas aquilo que vai aparecer ou que pretendemos desenhar mesmo são as entidades de desenho ou gráficas. Portanto, linhas gráficas, os padrões de corte, eixos, dimensões, textos, etc. Uma infinidade de entidades diferentes. Portanto, estas linhas de construção são, como podemos ver, portanto, quando carregamos, abrem algumas opções. Podemos criar, por exemplo, aqui umas linhas horizontais, podemos criar aqui umas interseções com umas linhas verticais. Isto são umas linhas finas, que assim, tracejadas, portanto, que são, de facto, a base de tudo. Além das linhas, temos aqui uma entidade que também é fundamental, que são os pontos, ou nodes, e que normalmente são criados nas interseções das linhas de construção. Portanto, e podem ver que fica lá uma pequena marca que corresponde ao ponto que foi criado. Estas são as entidades mais importantes, portanto, e são a base depois como disse já, para não me repetir, da parametrização. Isto leva-nos a mais entidades, portanto, também depois há entidades auxiliares, e iremos ver isso um pouco mais à frente, que são, por exemplo, as variáveis, ou bases de dados, relatórios, contêm outro tipo de informação, não são muito importantes nesta fase inicial. Mas importante agora também, para vos explicar porquê umas e porquê outras, tem a ver com as técnicas de desenho que podemos abordar para trabalhar com o T-Flex. E basicamente ressalvo duas, porque obviamente depois há sistemas que podemos dizer que são sistemas mistos, né? Podemos usar um pouco de tudo, se bem que sistemas mistos acabamos por não tirar verdadeiro partido daquilo que o programa pode oferecer. Então, a primeira dessas técnicas, que é aquela que eu recomendo usar, portanto, é o desenho paramétrico. E o desenho paramétrico tem que ter como base, então, estas linhas de construção, os nós, portanto, nas interseções. Portanto, é de facto o que é recomendável, é isso que vamos ver aqui no programa ao longo destas lições e é isso que vamos tentar passar na maioria dos exemplos que também depois iremos lançar. Para tirarmos completo partido de todas as capacidades paramétricas do T-Flex, temos que usar estas entidades. E depois, obviamente, com a modelação e tudo mais, porque depois tudo se encadeia nesta informação que vamos criando.
E quando criamos então linhas de construção, temos como ideia depois fazer por cima destas linhas de construção, então entidades gráficas, como aquilo que eu estou a fazer, que vão estar ligadas, reparem, que vão estar ligadas a estas linhas de construção também pelos pontos. Posso fazer aqui mais umas linhas de construção. Uma, por exemplo, aqui a cruzar. Vou criar também mais um ponto aqui ao centro. E vou criar um círculo. Não interessa muito agora a questão de qual é o diâmetro, mas tendo esta construção muito simples, deste modo, se eu clicar numa das linhas de construção e arrastar, vejam, toda a geometria se adapta. Portanto, a tal parametrização já está aqui implícita e não fiz nenhum comandos a montar relações entre entidades. Esta é a primeira técnica, o que chamamos de desenho paramétrico. Segunda técnica é o que chamamos de desenho não paramétrico ou esboço. Isto é o que chamamos, ou que podemos encontrar na maioria dos outros programas CAD. E esta técnica é criada quando temos um desenho em que não prevemos grandes alterações futuras na nossa geometria. Portanto, obviamente, dessa maneira, não tiramos partido da parametrização e das futuras alterações possíveis de efetuar. Para vos mostrar de uma maneira muito simples, eu posso, obviamente, fazer uma geometria, qualquer que ela seja. Portanto, estou a desenhar também. Portanto, a geometria aparece aqui. E poderia fazer qualquer coisa, obviamente, também sem grande dificuldade. Não interessa aqui as dimensões. Portanto, poderia fazer qualquer coisa e ela também era desenhada. Portanto, não está paramétrico. Okay? Estas são as duas técnicas principais que podemos abordar. Obviamente, depois há aqui sistemas mistos que poderíamos também falar, mas é o principal. Isto é uma primeira abordagem. Vamos lançar também muito brevemente, ou vamos começar a lançar brevemente, toda uma série de desenhos em 2D, em 3D e depois no fim também montagens mecânicas de peças, e iremos procurar mostrar, esta é a primeira fase, mas iremos depois também jogar com todas estas questões da parametrização para os modelos 3D e depois para as montagens, e vermos como é que podemos de facto levar isto a um nível que julgo muitíssimo interessante e que vai além da grande maioria das outras ferramentas que existem no mercado. Portanto, à medida que forem saindo vídeos, podem-nos colocar questões, como é óbvio, e pedir-nos até exemplos, ou a nossa ajuda, esclarecimento, de coisas que fiquem menos claras nos vídeos que vamos aqui fazendo. Portanto, estamos completamente à vossa disposição.